Graça e paz, irmão, irmã, você que está dentro do seu lar aí, e que o Senhor venha falar mais neste dia, nesta noite com você, e que esse momento seja um momento precioso para a sua vida, que o Senhor possa falar ao seu coração e que o seu coração esteja se abrindo para que o Senhor possa realmente adentrar ali e fazer as mudanças que são necessárias na sua vida. Você veio para ver este culto, está aí muitas vezes até sem saber o porquê que está aí, mas o Senhor sabe o porquê você está aí. E Ele quer falar com você nesta noite. Então prepare o seu coração. Antes de iniciarmos, eu gostaria de estar lendo um texto para que a gente possa meditar um pouquinho sobre ele. Salmo 84, dentro do seu lar, aí, abre sua Bíblia aí no Salmo 84, do versículo 1 ao versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos! A minha alma até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lugar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvem-te sem cessar. E você vai estar dentro do seu lar louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, cantando ao Senhor, para que o Espírito de Deus tenha liberdade de entrar dentro do seu coração e fazer as mudanças que você tanto tem pedido ao Senhor. E você que nem sabe o porquê que está assistindo esse culto, se prepare, Deus quer falar com você. E Deus tem algo para dizer para você e para o seu coração. Deus ama você e cuida de você e Ele quer que você esteja ouvindo a palavra dEle. Vamos estar orando, feche seus olhos dentro do seu lar aí, vamos estar falando com o nosso Deus. Senhor Deus, estamos aqui mais uma vez reunidos, seja pela internet, cada um dentro do seu lar, mas eu sei que o Senhor está no nosso meio. O Senhor está dentro do lar de cada um que está ouvindo esta oração. Que cada um possa realmente se preparar para ouvir essa palavra. Que essa palavra possa realmente ser o martelo que quebra a penha, aquele coração duro, aquela dificuldade que existe dentro de si, que possa ser quebrada pela palavra do Senhor. E que as amarguras, as tristezas, as angústias sejam arrancadas desse coração. E ele esteja livre para ouvir a palavra de amor que o Senhor tem para falar com cada um que está ouvindo essa mensagem. Te louvo, te exalto, te agradeço e fala com cada um, nos louvores, na mensagem, em tudo que vai acontecer nesse momento que teremos aqui, em nome de Jesus. E então vamos louvar ao Senhor e adorar ao Senhor que é digno de nosso louvor, a nossa adoração, em nome de Jesus. Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós viemos aqui nessa noite para louvar, engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode dar um glória a Deus aí na sua sala, na sua cozinha, onde você estiver, porque essa noite é noite de adoração ao Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa razão. Te
em ti fui ajudado, a salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, no meu canto te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, Senhor, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus, em todo tempo. Aleluia! E o nosso Deus, Ele é a luz do mundo. E nós viemos adorar ao Senhor, para que a nação, todas as nações, saiba que o nosso Deus é o Senhor de todos os povos. Senhor, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso. Eterno Deus, eterno Deus, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor ao pobre se fez. Totalmente amável, amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus.
eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na... Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável. És totalmente amável. Totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia. O Senhor é maravilhoso. O Senhor Deus é grande. O Senhor é bondoso. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nós louvamos e adoramos o Senhor neste momento, cantando ao Senhor que somos gratos a Ele por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele é, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. E nós neste momento vamos estar celebrando ao Senhor. Faz parte do culto também, você celebrar ao Senhor com o seu dízimo, com a sua oferta. Mas antes de você fazer isso, nós vamos estar lendo um texto da Palavra de Deus, que está lá no Salmos 24, versículo 1. Para que nós possamos refletir sobre isto. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Ou seja, de Deus é tudo. A minha vida, a sua vida, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, pertence a Ele, não pertence a mim. E por esse motivo, nós não temos como olhar para nós e falarmos: eu vou dar daquilo que é meu. Aquilo que eu tenho não me pertence, pertence ao Senhor antes de mim. Por isso nós vamos, neste momento, contribuir aquilo que nós propomos no nosso coração. Que seja feito realmente de coração, com alegria no Senhor. E que você, antes de contribuir, você ore ao Senhor. Nós vamos ter esse tempo de consagrar ao Senhor a sua oferta, o seu dízimo, para que o Senhor possa realmente continuar a abençoá-lo. Não que Ele vai deixar de abençoá-lo se você não contribuir. Porque Deus não precisa do nosso dinheiro. Mas Ele quer que você faça parte da obra dEle. E se você quer fazer parte dessa obra, você tem o privilégio de poder contribuir com o seu dízimo e com a sua oferta. O que você propôs no seu coração, você vai contribuir ao Senhor. Então feche os seus olhos e vamos orar nesse momento. Senhor Deus, que cada vida que está dentro do seu lar possa realmente contribuir ao Senhor com os seus dízimos, com as suas ofertas, num ato de gratidão ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor já realizou na vida deles. Não pelo que o Senhor fará, mas pelo que o Senhor já fez. Isso é um ato de gratidão, isso que é o verdadeiro dízimo e a verdadeira oferta. E sabemos que a Tua bênção vem, ó Deus, sem nós esperarmos, porque Tu és Deus Todo-Poderoso, um Deus que nos ama e cuida de cada um de nós. Aqueles que estão dentro dos seus lares, que muitas vezes estão pensando neste momento: eu não posso contribuir porque eu não tenho nem sequer um emprego. Abre uma porta de emprego para esse que está precisando. Senhor, dá solução financeira para esse administrador de alguma empresa, que tem algum negócio próprio, que precisa de uma ajuda do Senhor. Entra com providência, dá a solução para essa vida.
para que o Senhor esteja realmente sendo glorificado e exaltado nesses lábios. Nós queremos entregar, ó Deus, o nosso dízimo e a nossa oferta, que cada um dentro do seu lar possa contribuir com gratidão ao Senhor, em nome de Jesus. Você está vendo aí na tela do seu monitor a agência e conta da nossa igreja. E tem também o Pix, que é o CNPJ. Você vai poder contribuir contribuir realmente para o Senhor, para a obra do Senhor. E assim que você contribuir, se você puder, envie para nós o comprovante desse crédito que você fez na conta da igreja, para esse e-mail que está aparecendo para você no seu monitor aí, que é para que nós possamos ter um controle mais administrativo ali. Nós precisamos desse controle. Então, se você fez essa contribuição via internet aí, através da transferência eletrônica, através do Pix, faça realmente isso. Ponha o comprovante ali no e-mail para que a gente possa realmente ter esse comprovante. E Deus abençoe sua vida, continue falando com você, prepare o seu coração, porque a palavra do Senhor virá através do louvor que estará vindo agora, que você vai cantar, e pela palavra que será pregada. Que o Senhor fale poderosamente ao seu coração e abençoe sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Nós temos que descansar no Senhor. Ele é o nosso refúgio na hora da tempestade, da adversidade. É nele que nós devemos descansar. Vamos louvar ao Senhor. Amém, glória a Deus. Vamos descansar no Senhor. Às vezes nossas vidas ficam com tempestade, parece que estamos num redemoinho, parece que tudo se levanta contra nós, mas nós vamos descansar no Senhor, porque Ele é o único Deus das nossas vidas. Amém.
alma. Descanse no Senhor. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Amém. Glória a Deus, igreja. Paz do Senhor, todos vocês. Obrigado por estar compartilhando conosco deste momento, deste louvores, dessas orações. E agora vamos compartilhar com os irmãos da palavra do Senhor. E hoje o nosso tema de hoje, o que fazer quando já não há mais o que fazer. A gente tem vivido alguns períodos, não digo nem só nessa pandemia, mas eu digo no geral, desde que quando nos convertemos, eu acredito que temos algumas situações, algumas circunstâncias que nos levam a olhar para esse tema e perguntar mesmo para Deus, o que eu vou fazer agora que eu já não tenho mais o que fazer? Eu gostaria de desafiar você a acompanhar esse culto, esse momento aqui da mensagem, para que você possa ter entendimento disso, de que ser cristão não é algo fácil. Ser cristão não é como alguns pregam, é tudo fácil, não é. Ser cristão é ter tribulações. E o que fazer quando já não há mais o que fazer? Muitas vezes Deus nos chama para isso, para que você olhe para Ele. Né? Se a gente olhar e lembrar de Jonas, na barriga de um peixe, ele não tinha mais um recurso, ele não tinha mais a quem recorrer. E ele olha para Deus. Deus foi o socorro presente de Jonas. Então, quando Jonas perguntou o que fazer quando eu não tenho mais o que fazer, recorrer a Deus. Amém? Eu gostaria de compartilhar com vocês essa mensagem em cima do Salmo 12. Eu peço a você que abra lá no Salmo de número 12, e nós vamos estudar ali os 8 versículos desse Salmo. Abra comigo então. Salmo 12, do versículo 1 ao versículo 8. É todo o Salmo. Salmo 12 é um salmo davídico. Ele diz assim: salva-nos, Senhor, já não há quem seja fiel. Já não se confia em ninguém entre os homens. Cada um mente ao seu próximo. Seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua arrogante dos que dizem: venceremos. Graças à nossa língua, somos donos dos nossos lábios. Quem é Senhor sobre nós? Versículo 5. Por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. As palavras do Senhor são puras, são como prata purificada num forno, 7 vezes refinada.
Senhor, tu nos guardarás seguro e dessa gente nos protegerá para sempre. No versículo 8, o último versículo. Os ímpios andam ativo por toda parte, quando a corrupção é exaltada entre os homens. Vamos orar, agradecer a Deus. Deus e Pai, eu te dou graça, bendigo o teu santo nome, Pai. Obrigado porque o Senhor é quem prepara, Pai, os nossos corações para receber a mensagem. Então eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, cada pessoa, cada membro, cada irmão que estiver ouvindo essa mensagem, que o teu Espírito possa atuar e fazer mudanças neles, para a honra, glória e louvor do teu santo nome. Amém? Amém. Então, o que fazer quando já não há mais o que fazer, né? Um cristão, ele brilha muito mais sobre a tribulação e sobre as contrariedades. O cristão, ele não tem uma vida fácil. Então, quando vem as tribulações e quando vem a contrariedade em sua vida, é onde um cristão tem, né, a sua ação através de Deus na sua vida. Ele não precisa buscar dificuldades. Elas virão sozinhas. Ele deve estar preparado. Pois lá em João 16:33, na parte B, o Senhor Jesus nos diz, no mundo tereis aflições. Então o próprio Jesus nos coloca nessa situação. Vindo seguir a Deus, vindo seguir a Jesus, você vai ter tribulação. Isso é um ato comum na vida de um cristão. Isso não é algo que deveria nos assustar. Isso é algo que nós deveríamos saber que vai acontecer em nossas vidas. Amém? Mas a diferença de nós sermos um cristão e ter essas aflições em nossas vidas é porque nós temos Jesus diretamente, todos os dias, todo momento com nós. É isso que nos dá uma segurança de viver nesta vida, viver neste mundo, porque Jesus Cristo está com nós. Né? Mateus 28:20 fala exatamente isso. Estarei com vocês todos os dias até a consumação do tempo. Então, Jesus não vai nos abandonar. Amém? Então, o que não podemos é desanimar com as lutas, pois é nelas que o nosso caráter é forjado, é nelas que nos parecemos cada vez mais com Cristo. Então, as dificuldades, as aflições nos levam a ter um caráter cristão, pois é ali que o Senhor trabalha, forja o nosso caráter, é ali que o Senhor afina o ouro, né? É ali que o Senhor afina a mim e a você. Então, o que fazer quando já não há mais nada o que fazer? O Salmo 12, ele vai nos dar algumas dicas, né? Como a gente leu aqui esses outros 8 versículos, ele nos dá alguma dica do que fazer quando não há mais o que fazer. Do versículo 1 ao versículo 4, nós encontramos ali um desabafo. Davi está desabafando diante de Deus, e Davi está sendo sincero, porque há alguma frase aqui no versículo 3, que Davi fala, no versículo 2, perdão, que talvez você não falaria, que é cortar os lábios, né? Cada um mente ao seu próximo, né? Seus lábios são bajuladores, falam com segundas intenções. Ele fala no versículo 3, que o Senhor corte os lábios dele. É muito pesado isso que Davi fala, mas o que ele está falando aqui é um desabafo diante de Deus. Porque ele está vendo que está se levantando muita mentira dentro do povo que ele está vivendo ali, dentro da comunidade que Davi vive. Amém? Então aqui Davi, ele se queixa diante de Deus. Então do versículo 1 ao versículo 4, ele faz um desabafo. Né? Nós vemos aqui o desabafo onde Davi relata a Deus sobre os perversos. Pois Davi pede a Deus que o salve da infidelidade que há entre os homens. Os homens que caminham com Davi estão com muita infidelidade. Por isso que ele clama ao Senhor ali no versículo 1, salva-nos, Senhor, já não há quem seja fiel. Ele declara a Deus que ele quer que o Senhor o ajude, o abençoe diante desse povo. Amém? Davi, ele se queixa das conversas mentirosas e das bajulações que há entre os homens. Quando olhamos para a serpente, conversando com a mulher no jardim do Éden, como foi que ela convenceu a mulher? Com palavras, com conversas. Dá para entender? Então, quando nós olhamos para Gênesis, capítulo 3, na queda, foi exatamente assim que a serpente seduziu a mulher. Com língua, com palavras. Quando olhamos ali para Tiago, no capítulo 3, versículo 5, diz assim, semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas.
Tiago está dizendo exatamente isso, que a língua do homem é um perigo para ele mesmo. E é o que Davi está relatando aqui para o Senhor nesse Salmo 12. Então o desabafo de Davi vai bem além, pois ele pede que Deus corte a língua desses homens, como eu falei no versículo 3, pois eles se vangloriam em seus próprios lábios. No versículo 4, dizem, quem é o Senhor sobre nós? Quem é o Senhor sobre nós? São homens que não acreditam em Deus. E Davi fica aqui angustiado com isso. Por isso que ele chega diante do Senhor e fala, Senhor, corte a língua desses homens. Não há de aguentar, não é de suportar uma situação dessa. Homens incrédulos, homens que não se inclinam diante de Deus e que ainda levantam falso, levantam mentiras diante dos homens. Um homem aqui igual Davi, tentando ter uma comunhão com esses homens, mas que fica assim, a impressão que o Salmo 12 nos mostra é que fica difícil a convivência dele. Por isso ele pede aqui que o Senhor então salve-o, que o Senhor traga a ele um refrigério, porque já não é mais suportável essa situação. Né? Quantas vezes nós devemos chegar diante de Deus então e nos desabafar com Deus? Talvez você não tenha coragem, assim como eu, de falar uma situação dessa. Senhor, corte a língua de algumas pessoas, corte a fala dessas pessoas. Mas você não precisa, talvez, falar. Mas se você pensar isso, o Senhor já conhece o seu coração. Então, Davi ele declara aqui no Salmo 12, porque ele já chegou a essa situação de não suportar. Então, ele declara ao Senhor que está incondicional a vivência com esses homens. Né? Então, Davi chega diante de Deus, no versículo 1 ao versículo 4, fazendo um desabafo. Salve-me dessas línguas, salve-me dessas conversas. Né? Muitas vezes isso acontece dentro da igreja. Pessoas com falas mansas, pessoas que vão ser bajuladoras, com más intenções. Isso acontece. Às vezes a gente pode olhar para esse texto e dizer, isso é fora da igreja. Não é, muitas vezes acontece dentro da igreja. Amém? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Esse desabafo ele pode ser de mim para fora ou de Deus para dentro de mim. Se eu não sou uma pessoa que precisa ouvir isso. Correto? Então aqui Davi está deixando bem claro ao Senhor a vontade que ele tem de ser salvo desses homens, dessa situação, dessas conversas. Então ele faz um desabafo do do versículo 1 ao versículo 4. E é interessante a gente olhar para esse salmo, porque aqui, da mesma forma, e esse Salmo 12 é o primeiro salmo no qual o Senhor se expõe a conversar com o salmista, no caso aqui Davi. É o primeiro salmo que o Senhor responde, dá uma resposta à conversa. Né? E entre o versículo 4 e o versículo 5, a gente diz que existe um silêncio, que seria o silêncio onde você fala com Deus e para ouvi-lo. Se eu estivesse com você conversando e eu não parasse de falar, qual é a condição de você me dar a resposta daquilo que eu quero ouvir? Então essa é a mesma situação que esse salmo nos traz. Do versículo 4 para o versículo 5, há uma pausa. Houve então aqui um desabafo de Davi, e Davi ele aguarda a resposta. Né? Então existe uma pausa entre a voz do homem e a voz de Deus, pois o homem deveria ouvir mais e falar menos. Essa é a verdade. Se você olha lá em Provérbios 17, 28, diz, até o insensato passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua. Olha só. Então o que Davi está nos ensinando aqui é que ele espera e aguarda a resposta de Deus que virá. Né? Tiago 1,19, meus amados irmãos, diz o texto, meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardio para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Veja, um tolo calado se torna até sábio. Você não deve falar além daquilo que você fala ou deveria falar, porém você deveria mais ouvir a voz de Deus, porque a sua ira, está dizendo Tiago aqui, a sua ira não é justa, ela não traz a justiça de Deus. Amém? Depois a gente tem outros momentos que a Bíblia vai citar a respeito do homem ficar em silêncio, permanecer-se em silêncio. Por exemplo, Salmo 46, 10, Lamentações 3, 27 e 28. Então aqui no versículo 5 existe um silêncio entre Davi e Deus. Lembre-se,
Se não fizermos silêncio, ou Deus não falará, ou não ouviremos o que Ele quer dizer. Ou não entenderemos a sua palavra. Porque não tem como você ouvir Deus se você continuar falando. Você já parou para orar e diante da sua oração você dá uma pausa? Tipo, você chega, entrega alguma coisa ao Senhor, um pedido, um agradecimento, e você fica alguns minutos ali parado. E você ouve a voz de Deus, você ouve a voz do Espírito. É essa situação que Davi está tendo aqui no versículo 5. Então temos que fazer silêncio para ouvir a voz de Deus, ou não entenderemos o que Ele quer nos dizer. Então, após um desabafo sincero de Davi, talvez até meio desajeitado foi esse desabafo, mas o Senhor fala, Deus fala. Olha o versículo 5, diz o Senhor. Então o Senhor pega o silêncio de Davi e agora Ele vai responder a Davi. Assim como deve ser comigo e com você. Orarmos, buscarmos a Deus e entender o propósito que Ele tem para mim e para a sua vida. Então aqui o Senhor no versículo 5, Ele fala, olha lá no versículo 5. Por causa da opressão dos necessitados e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Agora eu vou falar. Davi, agora você vai me ouvir. E o Davi ouve o Senhor, e o Senhor fala. Olha o que ele diz, no versículo 5, ele continua. Eu lhes darei a segurança que tanto anseia. Eu lhes darei a segurança que tanto anseia. Deus é aquele que nos traz a segurança, que nos dá paz. Salmo 4:8 nos diz, em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Perceba, o Salmo, ele está nos dizendo, Salmo 4:8, que você dorme em paz quando tem Deus, porque somente Deus pode nos trazer segurança. Em meio à tribulação que Davi estava vivendo aqui, ele ouve isso de Deus. Em meio à tribulação que você está vivendo, eu não sei qual é, mas todo cristão vive tribulação. Todo cristão vive situações difíceis. O que eu tenho para você, meu irmão, o que eu tenho para você, minha irmã, é a mesma palavra que o Senhor dá a Davi. Eu lhes daria a segurança que vocês tanto anseiam. Davi, então, no silêncio, ele ouve isso de Deus. Que gostoso você poder parar, refletir e ouvir a voz de Deus, dizendo, eu estou com você, eu sou a sua segurança, sou eu quem cuido de você. E o mais gostoso é saber que tudo isso acontece porque você é criatura de Deus, criação de Deus. Ele criou você, Ele não abandona a sua criação. Amém? Depois nós podemos olhar então para o versículo 6 e 7, que mostra poder na palavra de Deus. Olha que poder que tem a palavra de Deus, versículo 6 e versículo 7. As palavras do Senhor são puras, são como prata purificada num forno, 7 vezes refinada. O 7, Senhor, Tu nos guardarás seguro e dessa gente nos protegerá para sempre. O versículo 6, a palavra de Deus, ela ajuda sempre. A palavra de Deus nos ajuda sempre. A voz do Senhor, ela é poderosa. Ela é poderosa. O Salmo 29, ele nos afirma o que a voz de Deus pode fazer na terra. O Salmo 29, ele é lindo para você ver o que é que a voz do Senhor faz sobre a terra. A voz de Deus, ela quebra. Vai nos dizer o Salmo 29. A voz de Deus, ela despedaça. A voz de Deus faz saltar. A voz de Deus queima, purifica. A voz de Deus faz tremer. A voz de Deus faz dar cria. Ela gesta. A voz de Deus desnuda, traz tudo à tona. A voz de Deus retira o supérfluo e renova e refaz. Preside, fortalece e a voz de Deus nos abençoa. Essa é a voz do Deus, todo soberano, Criador dos céus e da terra. Há poder na voz de Deus. É o que o versículo 6 e 7 está nos dizendo. Há poder na voz de Deus. O versículo 7, o Senhor nos guarda neste mundo, ainda que não entendamos tudo o que aconteça.
Pois em João 17:15, Jesus roga ao Pai por nós. Olha como que ele roga ao Pai por nós. Ele não quer que o Senhor nos tire deste mundo, mas ele garante, porque quando ele roga ao Pai por nós, ele está dizendo: Senhor, guarda-os neste mundo, né? Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. João 17:15 vai dizer isso. É Jesus orando ao Pai. É Jesus rogando pela minha e pela sua vida. Então, neste mundo terás aflição, mas tenha bom ânimo, porque eu já roguei ao Pai por vocês, para que vocês sejam guardados do maligno. A ideia aqui de Jesus é exatamente abrir esse entendimento para mim e para você, sabendo que existe um Deus que protege, tem um Deus que guarda. Ainda que tudo pareça turvo, Deus está no controle. Ainda que tudo pareça estar se acabando, tenha certeza, a justiça vence o mal. Jesus venceu na cruz Satanás. A justiça de Deus venceu o maligno. É essa a ideia que Deus traz para mim e para você, de livrar-nos do maligno. É essa a ideia que o Senhor quer trazer para mim e para você hoje. Né? O que fazer então, quando não tem mais o que fazer? Rogue ao Pai, se incline diante do Pai. Aí vem o versículo 8, eu acho interessante, porque veja, Davi, ele clama pelo Pai, o Pai responde a Davi, mas os problemas não terminam, não acabam. Pelo contrário, olha o versículo 8. Os problemas continuam. No versículo 8 diz que os problemas continuam. Olha lá, versículo 8. Os ímpios andam ativos por toda parte. Quando a corrupção é exaltada entre os homens. Quer dizer, Davi vai ao Pai, ouve do Pai que o Pai está guardando ele, ouve do Pai que ele está seguro, está guardado e seguro na mão de Deus. Mas o versículo 8 nos diz que o problema continua. Né? Os cristãos, então, devem se regozijar sempre no Senhor, pois nele encontramos paz, ainda que os ímpios estejam por toda parte. Perceba, você não vai ficar numa paz tremenda agora. Isso vai acontecer o dia que o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja. Uma igreja santa subirá com Cristo, então ali teremos toda a paz. Mas hoje nós já vivemos essa paz, porque temos Cristo. Mas nós ainda temos os ímpios. Vivemos no meio deles. Então, os ímpios, mesmo que eles estejam por toda parte, nós não podemos perder a nossa esperança. Nós devemos continuar regozijando no Senhor. Então, o versículo 8, os problemas continuam ali, porém nós também continuamos em Deus. Essa é a nossa esperança, que além dos problemas, permanecemos em Deus, continuamos em Deus. Não podemos esquecer que Deus está em seu santo templo e que com seus olhos ele observa toda a terra e examina todo homem que nela vive. Deu para entender? O Senhor está no templo, o Senhor observa toda a terra e o Senhor vê toda a terra. Olha o que diz o Salmo 11, versículo 4. Um salmo antes aí do que nós lemos. Versículo 4 diz: o Senhor está no seu santo templo, o Senhor tem o seu trono nos céus, os seus olhos observam, os seus olhos olham e examinam os filhos dos homens. Então, nesse Salmo 11, o Senhor não só observa num geral, mas Ele olha, Ele examina o coração do homem. Então, Ele sabe dos seus sentimentos, Ele sabe o que você passa, Ele sabe da sua dor. Amém? O que nós podemos tirar aqui de estudo desse Salmo, Salmo 12, nós devemos aprender com esse Salmo, devemos observar este Salmo e aprender com ele no que diz respeito à nossa fé. Pois quando entendemos que não há mais o que fazer, então é aí que Deus age. Lembra quando eu falei para vocês no início lá do Jonas, na barriga do peixe? Ele não tinha mais o que fazer. Ele clama a quem? A Deus. E Deus responde. Qual é o desafio que você passa hoje? Qual é a dificuldade que você passa hoje? Clame a Deus. Entregue no altar do Senhor. Você já fez oração de chegar momentos de oração? Eu vivo muito isso às vezes. Eu vou orar,
declino diante do Senhor com as minhas orações, com os meus pedidos, mas eu saio de lá com os meus problemas na mão. Eu não entrego eles ao Senhor. Por isso que eu não durmo às vezes. Eu vou com o meu problema para a cama. Né? Eu vou no altar do Senhor, deposito o meu pedido ali e digo, não, Senhor, o Senhor vai cuidar, mas deixa que eu vou levar ele de volta comigo. Por isso eu sofro. Amém? Nós devemos entregar ao Senhor e descansar. Deus está no controle de toda e qualquer situação. Amém? Deus vai agir quando você entregar o problema e lá deixar. Hebreus nos mostra como grandes heróis bíblicos que viram o bom resultado de sua fé. No caso aqui, às vezes a gente está orando por algumas coisas que nós não vamos ver o resultado disso. Mas nós podemos sim ver alguns resultados. E Hebreus ele vem nos mostrar que existem alguns heróis da fé que viram os resultados daquilo que eles clamaram a Deus. Por exemplo, Davi, ele clamou pelo Senhor para vencer Golias e venceu. Ele pediu ali o trono e ele herdou o trono. Então, Hebreus 11, de 33 a 35, a parte A, vai mostrar esses homens que oraram e viram o resultado das suas orações. Mas também tem alguns homens que oraram e não viram o resultado da sua oração. Por exemplo, Moisés, ele não pisou em Canaã. Canaã ele não conquistou, que está lá em Hebreus também, capítulo 11, versículo 35 a 38. Mas houve a conquista. Houve a promessa e houve o resultado dessa promessa. Mas Moisés não viu. Às vezes você estava orando por algumas coisas que não vai acontecer na sua vida, nos seus olhos. Mas vai acontecer. Então o que você precisa ter é fé, você precisa acreditar. Quando não houver mais o que você fazer, entrega no altar de Deus, eu aguardo em ti. Amém? Porém, no capítulo 11, então, de Hebreus, nos diz que ambos são vitoriosos. Né? Se você ler ali Hebreus, capítulo 11, do versículo 39 ao versículo 40, você vai ver que no final, do 33 ao 40, você vai ver que do 39 ao 40, o Senhor diz que ambos são vitoriosos. Aqueles que não viram a promessa, mas foi cumprida. E os que viram, também foi cumprida. Ambos têm vitória. Às vezes a gente fica nessa de esperar. Eu quero ver, e você sofre. Entrega no altar de Deus a sua oração. E deixa lá. Continue orando, continue intercedendo, mas sabendo que há um Deus que cuida. Amém? Ainda que passamos por problemas como angústias, sofrimento, adversidade, e achando que não há nada o que fazer, não há mais nada o que fazer, lembre-se de que Deus está no controle de toda e qualquer situação. Não há mais nada o que fazer. Amém. Agora é com Deus. E para fechar, então o que fazer quando não há mais o que fazer? Busque em Deus, pois Ele é a nossa torre forte. Salmo 46, versículo 10 a 11 nos diz, porém, parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre forte. Esse Salmo 46, ele vem se encaixar perfeitamente aqui no 12, na questão de oração, desabafo, ouve Deus falar, glorifica a Deus, sabendo que o ímpio continua aí. Então, não desanime na sua fé. Quando não houver mais o que fazer, vá no altar desse Deus, que é a nossa torre forte. Deus abençoe você. Vamos orar? Sim, Deus e Pai, eu quero louvar ao Senhor, bendizer o Teu santo nome, agradecer a Ti, Pai, porque o Senhor é o Deus que nos traz essa fortaleza, nos traz essa esperança, nos traz esse Cristo que nos salvou. É por isso que eu Te agradeço, Pai, porque o Senhor sendo a minha esperança, eu não preciso me desanimar. O Senhor sendo a minha esperança, eu tenho convicção e certeza da vitória no Senhor. Por isso eu Te glorifico, bendigo o Teu nome e peço, Deus, em nome de Jesus, abençoe, Pai, todos aqueles que estão esperando no Senhor. Louvo, agradeço o Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.
Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Mais um culto, que o Senhor nos abençoe. Queremos agora orar, fazer um momento de oração aqui. E eu gostaria que você acompanhasse-nos nessas orações. Vamos estar orando aqui pela nossa igreja, pelos membros da nossa igreja, estar orando pelos ministérios. E eu convido você a curvar a sua cabeça e junto com nós, estarmos em oração aqui pela nossa igreja. Conexão Primeira em Mauá. Vamos orar? Deus e Pai, eu quero te louvar, bendizer o teu nome. Obrigado, Senhor, porque mais um culto aqui que o Senhor recebe, que possa chegar diante do Senhor como um aroma suave. E nós queremos depositar no seu altar as nossas orações, Pai. Estamos orando aqui pelos nossos membros, Pai, da nossa igreja. Obrigado, Pai, pelas nossas reuniões. Obrigado porque é o Senhor que tem nos abençoado nessas reuniões. Nós queremos te louvar e bendizer o teu santo nome, Pai, por cada membro ali da Conexão Primeira em Mauá. Pai, eu oro também pelos ministérios, Pai, que temos ali, diaconato, infantil, são vários ministérios que temos ali. Pedimos a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor continue guardando o coração, Pai, dos líderes ali, das pessoas que estão nos ministérios, que elas possam, em nome de Jesus, Pai, estar caminhando na fé e crendo que o Senhor está cuidando de tudo. Apesar dessa pandemia ter nos afastado um pouco, mas ainda assim, que nós possamos, Pai, crer que o Senhor está no controle, que o Senhor é quem está cuidando de tudo isso. Nós agradecemos o Senhor, Pai, pelos ministérios ali. Peço ao Senhor também, Pai, que o Senhor esteja cuidando ali do pastor que o Senhor já levantou ali. Sabemos que tem um pastor ali que o Senhor está preparando para aquela igreja. E que o Senhor cuide, Pai, guarde o coração dele para que ele venha em nome de Jesus. Cuidar ali das tuas ovelhas e em nome de Jesus, Pai, fazer da forma que o Senhor quer que eles façam. Que ali, Pai, junto com os ministérios ali da igreja, possamos, em nome de Jesus, Pai, estar junto com esse pastor que o Senhor há de enviar e cuidar das tuas ovelhas para a honra, glória e louvor do teu santo nome. Eu te agradeço, Pai, pela igreja ali de Mauá. Obrigado porque tem sido um lugar gostoso da gente poder congregar e que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, cada vez mais, estar feliz em servir ao Senhor e que tudo que fizermos ali seja para a honra, glória e louvor do teu santo nome. Amém. Amém. Sim, Deus. Continuo aqui em oração, Deus, te louvando e agradecendo, Senhor, por esta igreja tão querida, tão amada, Senhor. Obrigada, Senhor, e eu quero agora colocar em teu altar os enfermos, Pai, que o Senhor venha cuidar, que o Senhor venha trazer a cura, Pai, para aqueles que estão internados, que o Senhor venha usar a vida dos médicos, familiares que estão internados. Senhor, cuida, Senhor, restaura a saúde, Pai, com dores, que o Senhor venha trazer alívio para essas dores, Pai. Senhor, eu quero pedir também, Senhor, pelos enlutados. Senhor, conforta, Senhor, a família, conforta, traz conforto. É tão difícil, Pai, mas sabemos que o Senhor sempre faz o melhor em nossas vidas, que essas famílias venham sentir o Teu cuidado, Senhor, a Tua paz, que eles nesse momento possam se chegar mais a Ti, Pai, estar sensível à Tua voz, que o Senhor venha trazer refrigério, Senhor, em nome de Jesus. E eu quero te louvar e agradecer, Senhor, por cada família da nossa igreja, Senhor. Louvado seja o teu nome. Obrigada, Senhor, pelos casais ali. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, que o Senhor venha derramar das tuas bênçãos, trazer harmonia no lar, Senhor. Cuida dos filhos, Pai. Cuida, Senhor, dos maridos, das esposas, Pai. Que todos possam se voltar para Ti e Te adorar, Senhor, cada dia mais. E que as famílias ali possam ser luz para outras famílias, Pai. Eu quero Te louvar e Te bendizer, sabendo que o Senhor está no controle de tudo e cuidando de tudo. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar, então, encerrando o culto. Foi muito bom estar com vocês, que Deus possa continuar abençoando, guardando a vida de vocês e que vocês continuem firmes na fé, firmes em Cristo. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por receber esse culto. Obrigado porque o Senhor é um Deus bom. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor infinito do Deus o Pai, e que a comunhão, a doce comunhão do Espírito, esteja com todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe vocês. Até a semana que vem, se Deus quiser. Um abraço.